Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinhos? Espero que sim. Seja bem-vindo. Esse é o canal de Monge Mago. Se você não conhece, considere se inscrever no canal, ativar sininho, dar like. Se puder, compartilhar esse vídeo pro amigo, pra amiga, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de macumba que eu sei que você tá. Compartilha pra ajudar nós a crescer, beleza? Esse canal de Monge Mago, meu nome é Wellington. Seja muito bem-vindo, porque eu fui monge. Hoje sou mago. Gente, hoje eu vim trazer pra vocês algo que muitos me pedem, ou que mesmo que não peça eu acabo falando, sobretudo para os entusiastas aí que tá começando na magia agora. Bom, vamos lá. Vou falar um pouco para vocês hoje do meu treinamento mágico. Só que o meu treinamento mágico ele foi muito fora da curva, porque eu fui monge, como vocês sabem. Então eu vou falar um pouco aqui da minha experiência de treinamento mágico como monge, tá? Não da minha rotina, né? Porque se eu falar da minha rotina eu entro num paradigma católico, mas do meu treinamento, que era uma disciplina militar que a gente vivia. Por quê? Porque o treinamento que eu vivi foi muito intenso, não é o que vocês têm que fazer, porque o meu treinamento era para viver num estado de vida elevado constantemente, que não é o que a gente vai viver no nosso cotidiano mágico. Entretanto, muito daquilo que eu vivi e treinei, eu procuro passar isso, né? E por que que eu tô falando isso? Porque as pessoas, elas romantizam demais a prática mágica. Sobretudo quando vem o meu canal e vê o meu canal ou outros canais de magia por aí e vê a gente falar de daimons, de anjos, de seres espirituais, né? E aí todo mundo acha que magia se resume a isso. E na real, o treinamento mágico não tem absolutamente nada disso. E é aí que muita gente desanima. Ou então começa, pior, né? Pior do que desanimar. Se só desanimasse e não quisesse mais saber de magia, ótimo, perfeito, era isso. Agora o pior é o quê? A pessoa vai, você fala, olha, você tem que praticar os exercícios que você encontra em um desses livros, o Liberaba, né? Ou então o Caminho do Adepto, ou então o Liber MMM, né? Algum desses livros que tem a introdução ao treinamento de um magista. É isso que você precisa fazer para começar no rolê. Aí as pessoas ficam bravas. E por que elas ficam bravas? Porque não vai ter anjo para chamar. Não vai ter daimon para chamar. Não vai ter evocação nenhuma para fazer. Uma coisa que eu costumo falar para os meus mentorandos é: aprendam que a magia ela sempre vai ser de dentro para fora, do micro para o macro, nunca o movimento contrário. Então você não vai começar no macro. O que é o macro? É você contatar o universo, fazer a magia planetária, fazer a magia zodiacal, angélica, demoníaca. Não. Se começar assim, tá começando errado. É o contrário, é do micro, é do seu universo interior para fora. E lidar com o seu universo interior requer o quê? Autoconhecimento, meditação, às vezes até mesmo terapia. E aí as pessoas fogem, as pessoas não querem saber, as pessoas ignoram o fato de que magia não é mágica, né? E aí já querem sair construindo varinha, cálice, pantáculo, círculo mágico, triângulo da arte, espelho negro, mas você não sabe usar nada disso. Pra que você está construindo tudo isso, né? E aí torce a cara, né? E fala, ai, mago, mas você é muito chato. Eu sou mesmo. Vou fazer o quê? Gente, para eu praticar um ritual de evocação, o tanto que eu treinei, com um treinamento hiper rígido que eu tive, né, que eu vou trazer como experiência para vocês, mas só como experiência mesmo porque foi algo fora da curva, não tá escrito, né? Então assim, o treinamento mágico, ele consiste de algumas coisas. A primeira coisa é aprender a ficar quieto, aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a silenciar a mente, aprender a estar no momento presente. Tudo isso, percebe que é um movimento interno? É para você se conhecer, é para você aprender sobre como o seu corpo funciona e como isso pode te ajudar no processo mágico, né? Então, a primeira coisa que você tem que aprender é se conhecer. É parar do frenesi do dia a dia e sentar a bunda por meia hora e ficar quieto ali, se observando, se entendendo, se analisando.
fazendo anamneses e mais anamneses, né? E as pessoas não querem saber disso. Então isso me deixa bem frustrado, né? Muita gente me pergunta, né? Quando vai ter uma próxima mentoria? Que eu criei ano passado uma mentoria que era uma introdução ao caminho da magia. Porque muita gente quer que eu ensine um sistema de magia. E eu não vou ensinar sistema de magia. Eu vou ensinar a magia do começo. Você quer treinamento de magia? Eu ensino. Agora, ensinar você a chamar anjo e demônio se você não sabe nada, pra mim, na minha visão, é irresponsabilidade. Tem gente por aí que ama e faz isso à torta e à direita. Na minha visão, é irresponsabilidade. Então, eu não vou ensinar você a chamar anjo e demônio se você não sabe lidar com os seus próprios anjos e demônios interiores. Não dá pra ser assim. Você vai se lascar, né? E eu não quero que você se lasque. Não quero ter mentorando meu chegando daqui um tempo falando, olha, eu aprendi tal coisa com o monge lá, com o monge mago, e ele me ensinou coisa errada. Não, comigo não, né? Então eu falei, vou propor uma mentoria, porque muita gente que me procurava querendo aprender magia. Eu falei, beleza. Comecei a mentoria. Tinha uns 20 alunos na mentoria. Eu falei, beleza, vamos que vamos. Passou 3 meses. 4 para 5 meses aí já. Sabe quantos alunos tem de 20? 3. Acho que é 3. Por quê? Porque são poucos os que de fato estão dispostos a aprender magia de verdade. Meditar, expandir consciência, aprender o seu cosmos interior, aprender a alterar sua consciência, aprender gnose, sabe? É todo um processo, e é um processo longo. E as pessoas não querem. Mas o objetivo desse vídeo não é falar sobre isso, isso aqui é apenas um desabafo meu. O objetivo é contar pra vocês a minha experiência, né? Como foi o meu treinamento de mago, né? Vamos lá. Bom, pra quem não sabe, eu entrei muito novinho no mosteiro, muito novinho mesmo. Eu tinha 17 anos na época. E pra quem não sabe, eu fiz isso pra fugir de uma família homofóbica, pra fugir de uma família que de fato, literalmente tentou me matar, pra fugir de umas situações bem delicadas que eu vivia, né? E eu entrei no mosteiro sem pretensão alguma de aprender magia lá dentro, de estudar ocultismo lá dentro, e do engano meu, né? Porque a Igreja Católica ela é permeada de ocultismo. E bom, meu treinamento. Como que era a minha rotina? Minha rotina era acordar 5h30 da manhã para meditar. A gente acordava às 5h30, lavava o rosto, colocava o hábito monástico e ia para a capela de meditação. Nossa meditação matinal era das 6 da manhã até as 7h30. Até mais ou menos umas 7h30 a gente ficava em meditação. Esse horário, imagina você ficar de meditação esse horário, o sono que dá, né? Era meditação em silêncio, né? Não tinha musiquinha, não tinha nada. 7h30 a gente começava a rezar as horas, né? Na Igreja Católica, as horas são muito importantes para a egrégora de oração. Então, 7 da manhã, a gente começava a rezar os salmos. Rezava os salmos, às vezes cantava em gregoriano, às vezes era rezado. Passado isso, a gente ficava um pouco mais em meditação, e aí ia para os afazeres diários, né? Café, limpar a casa, fazer almoço se você tivesse que estar na cozinha, e por aí vai, uma série de obrigações diárias, né? Meio-dia, parava tudo para mais 1 hora de adoração. Então era uma meditação contemplativa, onde você ficava contemplando o Santíssimo Sacramento, que é algo externo a ti. Essa contemplação externa, ela tinha por objetivo a adoração, né? O culto de latria da Igreja Católica ali, né? E passava meio-dia na parte da tarde, geralmente, às vezes era na parte da manhã, mas geralmente na parte da tarde a gente saía para fazer o serviço aos pobres, ajudar quem necessitava e tal. Voltava, 5 da tarde, mais meditação. 5 às 5h30 da tarde, por aí, mais uma meditação, e aí mais a oração das vésperas, que a gente chama, né? Que é a oração litúrgica das horas na parte da tarde. E, passado isso, na parte da noite, mais meditação, né? Que eram as completas. E alguns mosteiros, né, ainda tinha as matinas, que era acordar de madrugada para rezar, né? Para fazer a oração das horas.
Então, assim, fora isso, a gente ainda tinha que rezar rosário, ainda tinha devoção a São Miguel, ainda tinha, sabe, uma pencaralhada de oração a parte disso. Mas, por que eu tô trazendo isso? Porque, além disso, a gente tinha vida penitencial. Não comer carne por determinado tempo, 3 vezes na semana jejum, ou então, pelo menos na sexta-feira, caso a saúde do frade ali fosse mais frágil, né? Abstinências assim pesadíssimas, né? Uso de silício, para quem não sabe o que é silício, é um arame, um cinturão de arame que você usa com as pontas dele para dentro, aquilo fica roçando na sua pele e machucando. Então a gente usava silício, né? Alguns frades usavam disciplina, que é aquele chicote de se bater. Aquelas coisas que a gente vê no filme do Código da Vinci lá, sabe? Claro que ele tá bem exagerado, o cara fica sangrando. Não é pra tanto, né? Apesar de que alguns faziam isso. Mas a gente tinha que se penitenciar constantemente, né? Eu morei na Bolívia e tinha que fazer o quê? Banho gelado, e lá fazia menos 15, menos 20 graus negativos no inverno. Lá no altiplano, eu morei em El Alto, pra quem não sabe. E lá, mano, era extremo frio. E tinha que tomar banho gelado. E tinha que, sabe, umas penitências bem pesadas para você ter sempre uma disciplina ali rígida. E para que serve toda essa disciplina e toda essa meditação? Para trazer autoconhecimento e um estado de vibração sutil elevado, né? Claro, eu tô falando que, obviamente, eu não quero que ninguém fique meditando o dia inteiro, até porque a gente não tem tempo para isso. Ou que fique se penitenciando, se flagelando. Não, não é isso. Mas vocês pediram para eu trazer o meu treinamento mágico. Então, o meu treinamento mágico foi esse. Dentro desse treinamento mágico todo, como se não bastasse essa rotina vivida todo santo dia, por anos e anos, né? Ainda tinha um ano de noviciado, que é o quê? O ano do treinamento intenso do monge. No noviciado, o monge ele vai se dedicar um ano inteiro somente a estudar, ficar em silêncio quase que absoluto e também orar. Então, a vida lá dentro já era totalmente de disciplina, assim, militar. E além disso, ainda tinha um ano onde a gente tinha que ficar em silêncio. Sim, quase um ano inteiro sem falar nada, a minha turma pelo menos, né, porque isso varia de cada mestre de noviciado e tal. E como se não bastasse, ainda tinha os votos, né, pobreza, castidade, obediência e disponibilidade, chegando a um extremo para poder viver esses votos, né, que são as promessas que a gente fazia a Deus lá, né. Então a gente tem a nossa iniciação no noviciado, onde a gente vai receber nome, é toda uma iniciação bem parecida com magia mesmo, assim. E eu lembro que foi uma tortura ficar em silêncio por tanto tempo. Por quê? Porque quando a gente fica em silêncio, a gente aprende a ouvir os nossos barulhos. E os nossos barulhos muitas vezes machucam muito mais do que os barulhos exteriores, né? Então eu tive um ano para conhecer profundamente os meus daimons, né? Conhecer aquilo que em mim era absal, aquilo que em mim era virtuoso, aquilo que em mim era vício, e aquilo que em mim que eu podia olhar e falar, tá tudo bem, eu sou assim mesmo, né? Tanto que foi no meu ano de noviciado que eu consegui me libertar das amarras de ser homossexual, porque eu me condenava muito por tudo que eu vivi na minha família, né? E por mais irônico que seja, foi dentro do noviciado que eu consegui me aceitar, entender quem eu sou. Chorei horrores. Eu lembro que eu fiquei uma noite inteira chorando quando eu, sabe, tive uma experiência, uma epifania mística ali. E eu me dei conta que é muito bom ser quem eu sou. E essa foi a minha primeira crise para sair de lá de dentro, inclusive, né? Mas assim, a vida que eu vivi lá dentro era de extrema disciplina, né? Por quê? Porque o monge, o frade, ele vive num mundo à parte, né? Um mundo utópico, assim, né? Ele vive 24 horas do dia dele para ficar se elevando, se purificando, na teurgia ali elevada ao extremo, ou ao menos ele deveria viver assim, né? E esse estado teúrgico constante de elevação
claro que tinha o seu resultado, né? Você viver numa vida de disciplina, jejum 3 vezes por semana, silício toda sexta-feira, acordar às 5 da manhã, dormir, acordar meditando, dormir meditando, ficar meditando tanto, sabe? Aquilo trazia frutos de elevação. A minha mediunidade, a minha expansão psíquica era tão grande que, como a gente não convivia muito com pessoas, né, de fora do convento lá e tal, quando eu tinha contato com aquelas pessoas que vibravam numa energia mais densa, eu já cheguei a passar mal, só de olhar para a pessoa, né? E eram pessoas que vibravam energia normal, não era que eu precisava macumbada, era porque o meu estado de energia era tão sutil, mas tão elevado, que quando a gente lidava com pessoas que estavam numa vibração muito mais baixa que a nossa, a gente ficava mal. E não era só comigo que acontecia não, com vários frades. Outra coisa muito comum era a gente pôr a mão na pessoa, de sentir a energia, que a gente fazia muita oração de imposição de mãos, como se fosse reiki e tal. E quando a gente impunha mãos nas pessoas, ao menos comigo, a vida da pessoa inteira vinha ali, né? Por quê? Porque eu tava tão sutil energeticamente, tão alinhado com o cosmos, com Deus, com tudo, sei lá, que era muito intenso, sabe? Tudo, né? E o que para os outros era algo sobrenatural, pra gente era o nosso cotidiano. Então por isso que exigia um treinamento muito duro, muito rígido. E exige, né? Se você for num mosteiro mais rígido, você vai ver que a coisa até hoje é assim. É que depende, muitas congregações católicas se perderam e não vivem mais uma vida austera como deveria viver, né? E claro que isso tem os seus prós e os seus contras, né? Como contra, é uma vida extremamente focada no radicalismo do evangelho. Então você vai viver aquela vida de Jesus ali elevada ao extremo, né? Por exemplo, meus votos de obediência, no meu ano de noviciado, a primeira coisa que eu tive que falar pro meu mestre era a minha vida. E eu tive que falar, olha, eu sou bruxo desde que eu me entendo por gente, eu amo a lua, amo a natureza e tal. Primeira obediência que eu tive, 1 ano inteiro sem olhar pra lua. Sim, a gente morava num campo e lá dava pra ver. Eu morava em Corbélia, né? No interior de Corbélia, o céu à noite é muito lindo, muito estrelado, muito belo. E eu não podia olhar pra lua, né? Não podia. Por obediência, uma vez, quando eu morava na Bolívia, né? O meu superior me mandou sair num frio abaixo de 20 graus para ir pedir doação na rua. Porque a gente não tinha que comer de fato, né? Pra quem não sabe, sim, eu já cheguei a passar fome na época de mosteiro. Porque a gente vivia de doação e nem todo mundo vai querer doar e ninguém é obrigado, né? E na Bolívia a gente tava tipo há 2 dias só comendo pão duro, né? Com café preto e com chá. Porque eles tomam muito chá lá, né? E eu não tinha o que comer, não tinha nada, assim, nada. Só pão duro, ninguém doava nada, tava tudo acabando, e aí meu superior, tipo, num frio de 20 graus, falou, sai, se vira, vai pedir coisa. E eu fui, né? E aí era humilhação, era uma beleza, mas eu não quero ficar contando as desgraceiras da minha vida aqui, né? Mas pra dizer o quê? Olha o treinamento intenso que eu passei. Já tomei banho gelado no inverno, já passei fome, já passei frio, quase morri de frio na Bolívia, quase morri internado, peregrinei pela América Latina inteira atrás de elevação espiritual, meditava, foram 6 anos da minha vida em constante meditação, em oração e elevação espiritual. Para quê? Para alinhar a minha energia, para ter essa autoridade espiritual, para me melhorar como pessoa. Não dá para querer alcançar os céus ou os infernos se você não se conhece. E o princípio do treinamento mágico é justamente isso. Conhece-te a ti mesmo. Não era o que estava escrito no pórtico de Delfos? Conhece-te a ti mesmo. E as pessoas não querem mais saber disso. Isso me preocupa, sabe? Porque geral falou, traz um pouco da sua experiência, do seu treinamento mágico, ilustra pra gente como foi. Não dá pra comparar, porque o meu treinamento mágico ele foi pra uma vida monástica. E era outra coisa, era disciplina num nível assim absurdo, né? Era teurgia num nível absurdo, né? E
E não dá pra comparar com um treinamento mágico normal. Mas o que me cansa é justamente isso. Eu vivi um treinamento que pouquíssimas pessoas aguentariam, né, por bastante tempo. E eu aguentei, e eu perseverei porque eu tinha um propósito, né? Eu sabia onde eu queria chegar. Na igreja a gente vive esse ideal porque a gente quer chegar no quê? Na iluminação da santidade. Que seria o quê? O nirvana dos budistas, que seria o Tiferet dos cabalistas, né? A gente quer chegar no nível mais elevado que a gente conseguir. E para isso a gente tem que se purificar, e é todo o processo teúrgico mesmo, não muda nada, né? E eu busquei isso com muita intensidade, né, na época. Porque eu tinha uma meta, eu queria de fato ser aquilo. Mas aí, você vai fazer magia pra quê? E é aqui que tá o X da questão. Por que a pessoa não quer treinar para ser um magista? Porque ela não quer ser um magista. Ela quer resolver os problemas cotidianos que a atam. E aí eu te convido a pensar, você quer de fato ser um magista? Ou você só quer resolver os seus problemas cotidianos? A falta de dinheiro, a mulher que não tem, o ex que foi embora. O que você quer com magia? Porque magia não é isso. Eu sinto muito se te enganaram. Ou se você se auto-enganou. Mas magia tem a ver com a melhora de si mesmo. Como você vai melhorar a si mesmo se você só conhece o externo da sua vida? Melhorar a si mesmo engloba também ter uma relação estável, ter estabilidade financeira, engloba também, não dá pra dizer que não. Mas isso é ínfimo perto do que é a magia. A magia é a nossa melhora interior para que de dentro para fora eu consiga ter contato com todo o cosmos. Por que hoje eu não tenho medo de encarar os seres mais abissais, um Kakodaimon enoquiano, por exemplo? Por que eu me aventuro e me jogo no abismo mesmo sem medo? Porque eu sei sair de lá. Porque eu me autoconheço. Eu já passei por experiências espirituais com Goetia e com energias densas, sobretudo, onde os daimons me tentaram ao máximo, assim. Ao máximo. Jogaram coisas na minha cara pesadíssimas, sabe? Que muitos teriam sucumbido. Me fizeram propostas tentadoras. E muitos teriam sucumbido. Por que eu não sucumbo? Porque eu fiquei 6 fucking anos da minha vida treinando o meu eu interior. Me autoconhecendo, me autodisciplinando, criando autoridade, porque a autoridade espiritual não é ficar gritando para a entidade. É você vibrar numa energia tão oposta àquela que aquela entidade vibra, que ela vai te olhar e vai te respeitar tal qual ela respeitaria um anjo. Né? Então, e mesmo assim, ainda passo perrengue. E eu que passei por tudo isso, ainda passo perrengue com algumas entidades, algumas evocações, como eu trago pra vocês aqui vários relatos. Imagina você, que não quer nem meditar, que não quer dedicar meia hora do seu dia pra fazer uma meditação, ainda que seja uma anamnese no fim do dia, sabe? Ainda que seja um exame de consciência. E aí eu te pergunto de novo, você quer praticar magia mesmo? Eu sei que o vídeo era só para trazer minha experiência, eu tô aqui trazendo lições de moral. Mas por quê? Porque geral tem uma visão errada demais do rolê. E a gente precisa entender que se você quer aprender magia só para resolver os seus probleminhas mundanos, não aprenda, contrate um magista. Porque tem magista sério por aí, que realmente medita todo dia, lê todo dia, estuda todo dia, se autodisciplina, sabe, faz todo o processo que tem que ter de autodisciplina para viver com a energia dedicada àquilo. Se você quer, repito, se você quer aprender magia somente para resolver probleminha mundano, não aprende. Contrate alguém para fazer por você. Magia não é sobre ter dinheiro, ter fama e tudo por aí. Magia é sobre
se autoconhecer, se auto-melhorar, para com a sua evolução interna, você comandar ou dominar o cosmos externo, né? Hoje é muito difícil um Daimon não responder minha primeira chamada. Um Daimon, um anjo ou qualquer entidade. Porque eles sabem que tem alguém de autoridade. A minha energia, quando eu vibro ela no astral, quem conhece sabe como é. E eu digo quem conhece dos meus amigos astrais mesmo, os anjos, os Daimon, os deuses, e eles respondem à minha energia. Então assim, se eleve, se trabalhe, se modifique. Geral ainda me pergunta, você vai abrir uma nova turma de mentoria para encerrar o vídeo aqui, né? Você vai abrir uma nova turma de mentoria? Você pretende abrir uma nova turma de mentoria? Eu, sinceramente, não tenho vontade. Porque eu peço o mínimo da pessoa, meia horinha do dia dela, todo dia, só. E nem isso a pessoa consegue entregar. Se a pessoa não consegue entregar nem isso, como que ela vai entregar um ritual de evocação bem feito? Não vai. Não vai. Entendam, tudo é de dentro para fora, não é o processo contrário. Eu quero encerrar esse vídeo com vocês entendendo isso. Magia é um processo que é de dentro para fora, não é o contrário, não é de fora para dentro. É sempre do micro pro macro e não do macro pro micro. O movimento é sempre esse, de dentro para fora. Se você está aprendendo magia e não é desse jeito, você está aprendendo errado. E eu não tenho medo nenhum de debater com o seu mestre, com o seu orientador, com o seu guru aí, não. Porque se você está aprendendo magia por meio convencional de sisteminha, você está aprendendo magia errado. E isso precisa ser dito. Tá bom? Então, meus punheteiros de sigilo, fiquem bem. Precisando de serviço de magia, consulta oracular, consulta de scrying, tem um curso de scrying aí pra fazer também, chama que a gente faz acontecer, tá bom? Demais, fiquem bem, abominem o biruliro, pensem se vocês querem praticar magia de verdade ou não e falou!